Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogar tua solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu pensei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu filho amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Israel dizia que Moisés não estava certo, trouxe o povo do Egito para morrer no deserto. Faltava leite, pão, também faltava água. Moisés pedia calma, mas o povo não obedecia. Deus disse assim, Moisés, nem que o povo não entenda, medo você não tenha, com a vara velha tenha, e a água vai chorar. Deus disse assim, Moisés, nem que o povo não entenda, medo você não tenha, com a vara velha tenha, e a água vai chorar. Quando Sansão botou fogo na seara, filisteus jogavam água sem conseguir apagar. Sansão fugiu e escondeu numa caverna. Filisteus fizeram guerra pra Sansão eliminar.
sempre tive contigo e você vence. Com o beijo de um animal, te livrarei desse mal, matando toda essa gente. Quando Elias, profeta em Israel, fugia de Jezabel por causa das perseguições, Deus disse: Elias, da caverna ele ouviu, em Israel tem 7.000 que não mancharam os corações. Deus disse assim: Elias, pode zombar desse povo, o coração é mau, ainda pede aval pra responder com fogo. Deus disse assim: Elias, não teme Jezabel, eu mando fogo que não apaga, queima lenha, pedra e água, pois ele desce do céu. Amém. Graças a Deus, nós cremos num Deus assim, um Deus poderoso, que queima todos os holocaustos, sacrifícios, recebe as orações, é o nosso Deus ajudador. Boa noite a todos, no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos preciosos, amados irmãos e ouvintes, os quais sempre nos acompanham, né? Para nós é motivo de muita alegria podermos juntos assentar à mesa e fartar da ceia que está proposta para nós, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Que Deus possa confortar os vossos corações, abrir os vossos entendimentos e lhe dar capacidade também, condições espirituais para estar de pé firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que o Espírito Santo de Deus possa ampliar a graça em sua vida, em sua casa, em seu lar, onde você estiver nesse momento, né? Você pode estar no teu carro, no teu trabalho, na tua casa, que o Espírito Santo que preenche os céus e a terra possa te encontrar aí mesmo, onde você estiver. E nesta noite nós vamos dar sequência, mais um pouco na mensagem, ó Senhor, somente uma vez mais, que foi a única e última oração que essa ação teve, né? E estamos felizes porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Eu quero, sem perda de tempo, ler daqui a pouco com os irmãos Juízes, capítulo 16. Livro de Juízes, capítulo 16, e os versículos é o versículo 16 e uma parte do 17, tá bom? Juízes, capítulo 16, verso 16 e uma parte do verso 17. Enquanto isso, vamos ouvindo mais louvor, intitulado assim, olha, o filme da sua vida. Amém? Que você possa realmente meditar um pouquinho nesse louvor. Em nome de Jesus. Demais pra se arrepender.
ser condenado. Você esqueceu a lei dos 10 mandamentos e os piores pecados está praticando, pensando que nunca chegará o fim. Não se esqueça que tudo nosso Deus está filmando. Mas se você, meu amigo, se arrepender e se agora mesmo a Cristo aceitar, o filme será totalmente queimado, e no juízo final você vai se alegrar. O filme da sua vida Deus vai exibir com sua família, você vai assistir. Será vergonhoso ver você em pecado e no julgamento ser condenado. Glória a Deus, é uma realidade, né? Deus abençoe a todos. Então vamos para a leitura anunciada, né? Que eu disse, Juízes, capítulo 16, os versos 16, uma parte do verso 17, estamos meditando na mensagem ao Senhor somente uma vez mais, que foi a oração que Sansão fez, né? Então, verso 26 e 27 diz assim para nós, verso 16 e 17, melhor dizendo. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Amado Deus, abençoe esta pequena, curta leitura em nossos corações e de uma forma especial cremos que tu falarás a este povo mais uma vez, porque estamos diante da voz de um profeta verdadeiro, a voz nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Fala à altura das nossas necessidades, a maneira que nós possamos compreender, Pai, no nome de Jesus Cristo. Desde já nós entregamos todos os nossos pecados, nossas falhas em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos perdoe e que nós possamos ter uma boa adoração diante da tua presença, Pai. No nome de Jesus Cristo, que cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, os ouvintes, possa se sentir bem contigo neste momento de oração. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Então sabemos, meus amados, que Sansão era um homem nazireu de Deus escolhido desde o ventre da sua mãe, e ele tinha uma comissão de levar o povo de Israel das mãos do midianita. Mas veja só o que aconteceu, né? Sansão começou a flertar, fez coisa indevida, então aquilo lhe custou seus olhos. E por sinal depois custou a sua própria vida. Mas o profeta disse que Sansão começou muito bem, como a igreja começou, né? Adorava a Deus durante as eras da igreja, até que todos os sistemas a deixou cega. Mas nós louvamos a Deus e damos glórias a Deus, que nesse tempo agora Deus deu para nós olhos de águia, amém? Através de uma mensagem profética verdadeira, a noiva de Cristo está agora vencendo todo o inimigo. Mas não se esqueça que Sansão foi pego devido a ter contado seu segredo, né, Dalila, uma mulher, simbolizando a igreja que consegue dominar. Mas veja, ele tentou importunando todo o tempo, até que conseguiu desnudar o segredo que tinha, né, que era os seus cabelos que nunca havia sido cortado. Mas o profeta diz para nós também que Sansão, depois que ele foi
colhido ali, atacado pelos filisteus, melhor dizendo. Então veja só, o que aconteceu? A primeira coisa que fizeram, arrancaram seus olhos. E uma pessoa sem olho é terrível, né? Não enxerga mais. Mas o profeta disse que chega uma hora crucial na vida de Sansão, depois de passar no calabouço, morrendo ali, e o chumaço de cabelo foi crescendo. E nós sabemos que quando a igreja caiu, logo depois também Deus começou a crescer o chumaço de cabelo durante as eras da igreja, a ponto de chegar agora a estatura também de um homem, de um varão perfeito em Cristo Jesus. E Sansão foi levado para ser brincado, para servir de escárnio ali no Coliseu, e foi criado pelas mãos de um menino. E veja só o que aconteceu. E Sansão pôde fazer uma oração sincera e severa, a última oração, mas ele disse: ó Senhor, somente uma vez mais, que eu vim dos meus 2 olhos, das mãos dos meus inimigos. E Deus visitou a Sansão de novo, amém? Isso nós sabemos que é o que Deus está fazendo nesta hora. Quando a igreja caiu, em Nicéia, em todos os tempos das eras, mas Deus agora levanta a igreja no seu poder mais uma vez, e ela está sendo agora iluminada, guiada pelo grande Supremo Espírito Santo. Vamos ouvir mais um pouco da mensagem. Eu creio que é a partir do parágrafo 74 da mensagem, ó Senhor, somente uma vez mais, que Deus possa falar com você. Amém? Que o Espírito Santo entre onde você estiver agora e possa esquadrinhar os seus corações, suas vidas, e que vocês possam realmente saber que Deus está falando conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós tenhamos agora um bom culto e vamos ouvir de bom grado a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. As muitas vitórias que teve, das muitas coisas grandiosas que fez quando o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas ele estava consciente, ele tinha todos os músculos, mas faltava o Espírito do Senhor. Permitam-me dizer-lhes algo, igreja. Não tentem se unir à igreja mais luxuosa, ao grupo mais eloquente. Fiquem com Cristo, onde o Espírito do Senhor está. Então, ele deve ter alcançado as grandes vitórias que Deus lhe deu, e nos tempos em que seus olhos estavam abertos, e que podia ver as promessas de Deus. Mas agora, desde que foi pego nessa coisa, seus olhos foram arrancados. Tantas pessoas são pegos em ilusões mentais. Nunca pensa nos animais para ver se está certo. Outros vão dizer, não faz diferença. Paul in Acts 19 thought it made a difference. And he said of an angel from heaven to stand together the things and let him be true. Anunciasse qualquer coisa, fosse anátema. Estão vendo? Estão vendo? Faz diferença. Now we see Samson standing there. Agora vemos Sansão lá de pé, como está pensando nas coisas que outrora fez com o reino de Deus. And how of God, he had failed God, and he had failed God's people. Yes, sir. Como povo de Deus. Sim, Senhor. Now he's a prisoner of the very nation Ele é prisioneiro, that God raised justamente him da up to nação que destroy. Deus levantou para destruir. I want to quote you. Pentecost. You know I love you. Quero comentar aqui por um When I minuto. come to you, Pentecostais, vocês sabem que eu os amo. Quando vim a vocês, Jack Moore, Richard T. Reed, Richard T. Reed, Brother G.H. Brown, Brother Ben Kimmerman, irmão G.H. Brown, irmão and Ben other great Campbell men, e outros grandes to find homens, out para the ver o que things vocês you tinham. have. It seems that we Parecíamos have so ter much. tanto em comum, a ponto de sermos como uma luva que se encaixa na mão. Eu me encaixei certinho com vocês. Mas a mensagem em que eu cria, sem saber que havia uma igreja assim, Here was a group of people all ready to receive it. já estava aqui um grupo de pessoas para recebê-la. Ainda sou o irmão Branham, ainda sou seu irmão e os amo. But do you realize
Mas percebem que se renderam justamente àquilo para que Deus os levantou? Anos atrás, Deus os tirou dessas organizações para fazer de vocês um povo. E vocês se voltaram e organizaram justamente aquilo do que Deus os tirou para contestá-lo. Verdade, verdade. Desafio qualquer um a me mostrar algum lugar na história, desde que a primeira igreja se organizou, a qual foi a Igreja Católica Romana em Laodiceia, ou Niceia, melhor, Roma. Quando a Igreja Católica foi organizada e fez uma organização, e alguma igreja desde Martinho Lutero, deste lado, quando Deus deu a Martinho Lutero a revelação da justificação, e assim que Lutero partiu, fizeram disso uma organização, e ela caiu. Adiante veio Wesley, depois dele, e Asbury, e assim por diante, e partiram. Fizeram disso uma organização, e ela caiu. Adiante veio Alexander Campbell, e ela caiu com uma organização. Adiante veio John Smith para a Batista, e ela caiu. E toda vez que alguém tentou organizar alguma coisa por um sistema feito pelo homem, ela caiu e nunca mais se levantou. É verdade, é verdade. Não há história em nenhum lugar de alguma igreja que se organizou que não tenha caído, e cada uma que caiu nunca mais se levantou. Os filhos de Israel, em tipo, deviam seguir a coluna de fogo, e toda noite deviam estar prontos, Amém. não para se organizarem e se estabelecerem aqui, mas para se moverem como fogo. Amém. Glória a Deus. É o que Deus quer que seu povo faça. Amém. Mova-se Glória. com o Espírito, mova-se com o tempo. Amém. Você diz, bem, irmão Branham, tivemos todos os tipos de chuvas, e chuva interna e chuva externa. Você é inteligente, não importa que tipo de revelação seja e quão boa pareça, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, Amém. deixe-a. Amém. Glória a Deus. Este é o esquema para atravessar o deserto, Aleluia. a palavra do Senhor. Mas aqui está a igreja hoje, a igreja pentecostal, em 20 ou 30 organizações distintas, cada uma chamando a outra disso, daquilo e daquilo mais, coleiro de urubus e assim por diante. Que vergonha quando aquilo pelo que Deus os tirou daquelas denominações, vocês se voltaram e fizeram exatamente o mesmo que elas fizeram. Foi exatamente o que Sansão fez. Deus levantou Sansão para destruir a nação. E Deus os levantou como um povo e não uma organização. Mas quando Deus fez Israel começar a sair do Egito, eles já estavam a uns 10 dias de viagem da Terra Prometida. Uns 64 quilômetros. Mas ficaram no deserto por 40 anos. Por quê? A graça lhes proveu um cordeiro para seus pecados, o sinal da circuncisão, uma coluna de fogo como testemunha, Moisés como profeta. A graça proveu tudo de que precisavam, mas eles mesmos queriam fazer alguma coisa. Verdade, verdade. Mal sabiam quando Miriam estava dançando com o pandeiro e os filhos de Israel dançando com ela, e Moisés cantando no Espírito, que estavam a apenas 10 dias da plena terra prometida. Mal sabiam que em 40 anos e seus cadáveres apodreceriam no deserto. Qual foi a causa? Israel tomou a decisão mais irrefletida de todas quando aceitou a lei em vez da graça. Quando quiseram constituir bispos e fazer algo eles mesmos, para eles próprios conseguirem, Deus estava no meio deles, guiando-os. É justamente o que os pentecostais fizeram. Quando Deus revelou algo novo, algo na Escritura, em vez disso, eles o chamaram de novas questões, ou como queiram chamar. Mas quando Deus revelou algo, em vez de aceitarem a verdade e testá-la com a Bíblia, saíram
e fizeram uma organização, separaram-se. Então, adiante veio isso, aquilo e aquilo mais. E agora, vocês estão corrompidos. A igreja pentecostal, presa nos grilhões da organização. The thing that God raised you up to destroy. Aquilo a que Deus os levantou para destruir. E estão agora tão organizados quanto eles. Homens e mulheres piedosos em cada uma delas. É verdade, em cada uma delas. Everyone's guilty. But they're not called. E somos todos culpados. O roto não pode falar do esfarrapado. Somos todos culpados, cada um de nós. A unidade, a dualidade, a trindade de vocês e seja o que for. What a disgrace. What a reproach. Que vergonha, que reprovação vocês trouxeram sobre Jesus Cristo. Que reprovação ao nome de pentecostal. Trouxeram tanta reprovação que quase se tornou um nome vergonhoso. As pessoas praticamente não querem ligação com esse nome. É porque vocês fizeram o que não deviam fazer. E avançando e seguindo os mandamentos do Senhor, deveria ser uma grande unidade de Deus, marchando para a vitória hoje. Amém. Glória a Deus. Ele deixou uma mulher distanciá-lo da palavra de Deus. Verdade. Agora, ele está fazendo truques para o diabo. Isso mesmo, exatamente. Same thing is taking place today. O mesmo está acontecendo hoje. Deixam Jezabel, a mãe das prostitutas. Apocalipse 17 diz que ela era a mãe das prostitutas. Now, she Agora, se ela é uma meretriz, isso é uma mulher que vive infiel ao marido. Ela afirma que Cristo é seu marido e não vive conforme seu mandamento. E o que as outras igrejas estão fazendo? O que é uma prostituta? É a mesma coisa que a outra. Que é isso? Prostituição, a palavra de Deus. E ela era a mãe das prostitutas. E permitem essa doutrina de Jezabel e tal, por causa de um bando de intelectuais que querem se unir e organizar algo para que eles próprios possam ter grandes nomes. there stands the church. E aí está a igreja, a fraternidade dividida. Oh, que vergonha esta noite! What a Que coisa terrível é espiritualmente cegos. Verdade. Você diz, olha, não sou cego espiritualmente. Ações falam mais alto que palavras. Prova que está cego pela forma como tropeça nas coisas. Estão vendo? Agora lembrem-se, esta fita está sendo gravada e será enviada ao redor do mundo. Amém. Vejam, eu não estou falando tanto daqui, mas Meu Deus. isso vai a umas 17 nações, às selvas e a todo lugar. Espiritualmente cegos. Cegos a quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Sua organização não permitirá. Ótimos ministros me procuram e dizem, creio que isso é a verdade, irmão Branham. Mas se eu pregasse isso, agora aí está. Se eu cresci nisso, bem, as pessoas iriam. I don't care what the people said. Não importa o que as pessoas digam. Não importa o que a organização diga. É o que Deus disse ser. Aleluia. E se Glória. for a verdade de Deus, Deus apoiará. Amém. Glória a Deus. Como podem esperar ter fé quando têm desejos de honrar uns aos outros? Verdade. Vejam, isso afasta a fé de vocês. É Come verdade. back to the denomination. Voltou para as denominações. O Pentecostes, que nasceu fora da denominação. O Pentecostes não nasceu em uma denominação, nasceu fora de uma denominação. And the kindness of E a astúcia de Satanás puxou-os de volta para dentro dela, para o lugar de onde vocês saíram. Como um porco foi ao seu espojadouro e o cão vai ao seu vômito. Agora olhem para eles, derrotados. we are to already be over in the promised land. Jesus Já deveríamos estar na terra prometida. Jesus Cristo deveria ser tão eminente entre nós que não haveria enfermidade. Amém. Seria glorioso. Aleluia. Não deveria haver mulheres de cabelo cortado, usando vestidos curtos. E não deveria haver homens casados 3 ou 4 vezes diáconos em nossa igreja. E não me digam que não é na pentecostal. É sim.
mas é por causa de prestígio social. Não deveria ser, mas é. Por quê? Por causa de influências denominacionais, política, dinheiro, em vez de encarar a É palavra. verdade. Removem um irmão precioso e põem alguém que tem posição social elevada na cidade. Quero um homem que tenha posição social na glória. Se ele não sabe seu ABC, que diferença faz? Sabem o que ABC representa? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Aprendam isso. Aleluia. Alguns homens me procuraram não faz muito tempo e disseram: irmão Branham, um dos ministros pentecostais mais conhecidos do país, levou-me ao seu quarto e disse: quero orar pelo irmão. Eu disse: não estou enfermo. Ele disse: eu amo o irmão. Eu disse: é um sentimento recíproco. Ele disse, contou-me, disse: por que não para de falar com as mulheres sobre cabelo curto e todas essas coisas e sobre a igreja? Disse: isso não compete ao irmão. Eu disse: compete a quem então? Ele disse: por fim, não lhe restará nada além de uma porção de colunas às quais pregar. Eu disse: prefiro fazer isso e pregar a verdade do que comprometer-me com o diabo. Amém. Glória a Deus. Ele disse, irmão Branham, Deus não o chamou para orar pelos enfermos? E eu disse: sim, Senhor. Ele disse: o povo crê que o irmão é profeta. E eu disse: bem, isso. Eu nunca disse isso. Ele disse: mas eles creem no irmão assim. Ele disse: se é profeta, por que não passa seu tempo ensinando as pessoas quanto a dons espirituais e como curar os enfermos e como receber esses dons espirituais? E ajudar a igreja, em vez de ficar constantemente repreendendo as mulheres e repreendendo os homens e coisas assim? Disse: bem, por que não os deixa em paz? Disse: por que não lhes ensina algo maior do que cabelo curto e tal, e deixa isso quieto? Eu disse: como posso lhes ensinar álgebra quando nem sabem seu ABC? Isso mesmo. Verdade. E aprendam primeiro seu ABC. Um velho ministro foi e pregou justificação no reavivamento. Na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, na quinta noite, os diáconos o chamaram e disseram: reverendo, o senhor não conhece nada mais do que o sermão sobre justificação? Oh, claro, mas que todos sejam justificados primeiro, e então pregaremos outra coisa. Isso mesmo. Glória a Deus. Se apenas pudessem voltar à fundação. Lá estava Sansão, derrotado. Agora, vejam, podemos estar mais bonitos. Pode ser que sim, mas é como... Estava indo pela estrada certo dia e vi uma grande placa que dizia milho híbrido funk. Quão formidável era, mas não é bom. É tão ruim quanto pode ser e está matando a nação. Vocês leram sobre isso na Reader's Digest. Se as mulheres continuarem a comer carne e milho híbridos e tal, em 20 anos não poderão mais ter bebês. Não há nada de bom nisso. Que é uma planta híbrida de estufa? Se não é uma planta original, precisa pulverizá-la o tempo todo para manter os insetos longe. Os insetos a comem, mas se é uma planta original, não precisa pulverizá-la. Uma boa planta é saudável, um inseto não rasteja nela. Esse é o problema. É preciso ficar mimando as pessoas na igreja. Glória a Deus, irmão. Veja. Se você é híbrido, foi produzido de alguma outra maneira. É verdade. Se você pega esse milho híbrido e o planta, o que acontece? Nada. Não produzirá nada. A igreja está bonita hoje, é verdade. Edifícios maiores do que nunca. As maiores congregações aqui já pregaram. Ministros mais intelectuais do que antes. Vocês tinham homens dos milharais em algum lugar, que Deus chamou lá no campo de mato para a vassoura. Mas agora mandaram os filhos para a escola e conseguiram netos deles e voltaram com todos os doutorados em filosofia e doutorados em leis. E até uma das grandes igrejas pentecostais hoje, antes de enviar alguém aos campos missionários,
Ele tem que se apresentar a um psiquiatra para ver se ele está bem intelectual. Pensem nisso! No Pentecostes, o requisito não foi um teste mental, foi um teste do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Isso está fora de questão para as pessoas hoje. Verdade. Sabiam que a Igreja Católica Romana foi, no princípio, a Igreja Pentecostal original? Levou 2000 anos para chegar à condição em que está hoje. Se essa organização pentecostal continuar por mais 50 anos, será pior do que a Igreja Católica. Isso mesmo. O pecado se amontoando por todo lado. Agora, vocês podem não achar que podem achar que eu estou louco, mas sei onde estou. Estão vendo? E é verdade. Esperem e verão. Sim. O híbrido, milho híbrido, estreitando os quadris e alargando os ombros das mulheres, e assim por diante. A evolução nos dizia que, na evolução, que certos animais se cruzaram e deram origem a algo diferente, e algo diferente que isso refletiu no homem. Continuaram pesquisando até refutar sua própria teoria. Deixe-me dizer-lhes algo, vocês agricultores aqui. O que produz uma mula? Ela é o animal mais horrível do mundo. É híbrida. Para começar, ela não tem senso. Não dá para ensinar-lhe nada. Ela espera a vida toda para lhe dar um coice antes de morrer. Não se consegue dar-lhe ordens. Que é isso? Porque é híbrida. Faz-me lembrar de alguns supostos cristãos híbridos. Pode-se tentar dar ordens a uma mula e ela fica de orelhas levantadas, fazendo Está vendo? Tudo o que ela sabe é zurrar e agir de modo impróprio. Não dá para lhe dizer a verdade e ensinar nada. Essas pessoas são assim. Conte-lhe sobre Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dias dos milagres já passaram. Insultos e aprendemos de algum seminário. São híbridos. O Espírito Santo pontua cada mandamento de Deus como um amém. Amém. É algum espírito de seminário exalando dele. Não fica zurrando contra a palavra de Deus se for o Espírito Santo. Ele a pontua com um amém. Amém. Glória a Deus. Sabem, penso que a mula é ignorante, mas sabem de uma coisa? Ela não sabe quem foi seu pai ou sua mãe. Vejam, seu pai foi um jumentinho, sua mãe foi uma égua, mas ela não pode se reproduzir, está acabada. Uma planta não consegue se reproduzir. Pegue uma violeta branca e uma violeta azul, produza sua violeta rosa, plante-a 2 ou 3 vezes, ela voltará branca ou rosa. Veja, isso prova, veja, que elas nunca vieram assim. Deus disse que tudo produza conforme sua própria semente, e assim permanece. O homem foi feito à imagem de Deus, não do macaco. Estão vendo? Essa coisa louca. Notem, vocês sabem, a ignorância da mula. Mas sabem de uma coisa? Não dá para dar-lhe ordens. Ela é teimosa. Mas penso que um verdadeiro cavalo puro sangue, que coisa. Ele sabe quem foi sua mãe, quem foi seu pai. Ele tem pedigree. Ele sabe tudo sobre seus avós e tudo mais, porque tem pedigree. É o que acontece com esses supostos cristãos híbridos. Os dias dos milagres já passaram. Bem, nós presbiterianos, nós metodistas, nós tal e tal, não cremos nisso. Nós trinitarianos, nós tal e tal, nós não fazemos isso. Veja, você não sabe onde está. Mas um cristão genuíno que nasceu de novo com pedigree, o livro de Atos, sabe exatamente onde está. Amém. Ele nasceu do Espírito. Amém. E aqui está seu Glória a Deus. Deus. Ele vem do ramo de Deus. Produzirá a mesma coisa Aleluia. todas as vezes. Glória a Deus. Não se admira que a igreja esteja mais bonita, mas qual é o problema? Ela ficou sem um espírito. Ela se cruzou com o mundo. Deixa que as mulheres usem shorts, toquem piano, deixa que usem maquiagem, deixa que os homens se casem 4 ou 5 vezes e fiquem com seu cargo, posição,
Todas estas formas de coisas que fazem exatamente o que a Escritura diz. Ela está tão derrotada quanto Sansão. Exatamente. Sim, Senhor. Oh, como Sansão pensou. Não quero segurá-los por muito tempo. Vou omitir alguns destes textos aqui. Como Sansão deve ter ficado lá e pensado em seu erro e onde poderia estar. Lembrem-se de Israel. Podem me dar um minuto para voltar a Israel? Sabe, o que eles fizeram naqueles 40 anos, quando formaram sua organização lá? Em vez de prosseguirem, guiados pela coluna de fogo, o anjo do Senhor que era Cristo, em vez de prosseguirem e seguir, em uns 10 dias eles estariam na promessa completa. Mas sabem, eles andaram desgarrados pelo deserto, disse a Bíblia. Eles foram a Cádiz Barneia, que era o tribunal, e lá, quando os espias voltaram e falaram da terra, eles disseram, não conseguiremos. Caleb e Josué disseram, somos mais que capazes, pois estavam olhando para a promessa de Deus, não para as circunstâncias. Não podemos ter uma igreja sem ter uma organização. Bem, você não vê o que Deus disse. Isso mesmo. O que eles fizeram? Deus os abençoou? Claro. Eles andaram desgarrados. Eles se casaram, eles plantaram vinhas, eles tiveram bebês e aumentaram. E se saíram bem no deserto. Isso mesmo. Mas ainda não estavam na bênção completa. Assim, quando todos estes que fizeram este grande grupo de organização, que foram chamados de velhos lutadores, muito bem, Deus os deixou ficar lá até cada um deles morrer. Então, ele começou com uma nova geração, sob a liderança de Josué, que creu na palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele os levou para a terra prometida. Aleluia. Oh Deus, que esta jovem geração de pentecostais entenda a visão. Veja, eles continuaram para a terra prometida. Devemos estar onde temos todos os tipos de dons de Deus. Glória a Deus. Nós falamos em línguas, isso mesmo. Isso é bom, nada contra isso. Moisés cruzou o Mar Vermelho. O inimigo morreu atrás dele. Nós damos valor a isso. Mas ainda não é tudo. Como seus pais e mães imaginariam quando estavam lá dançando no Espírito e ficavam atirando neles com pistolas pelas janelas que seus filhos um dia chegariam a isso? Mas chegaram. Mas há uma nova geração chegando agora. O cabelo de Sansão cresceu. Estão vendo? Prestem atenção. Nunca deixem Dalila tecê-los para voltar a algo assim. Fiquem longe disso. Amém. É isso o que tem amaldiçoado vocês. Vocês foram levantados para condenar isso. Verdade. E tenho tentado fazer o melhor que posso, embora estando sozinho. Mas tento defender os mandamentos de Deus da melhor forma. Vejo a igreja lá de pé, despojada do poder de Deus, despojada das bênçãos, despojada dos dons. E Deus derrama o seu dom. Eles dizem isso. É adivinhação de pensamentos, telepatia mental, quando deviam estar abraçando isso. Amém. Bem, ele está na unidade agora. Não, isso pode ser, pois, eles eram isso, aquilo ou aquilo mais. Vocês estão vendo? Se vocês tão só tivessem conhecido o seu dia, não deixem isso passar de vocês. Esta é a hora. Unidos em Cristo. Notem. Sansão bate pé, pensando em seu erro, nas coisas que havia feito. Agora, entendem o que o levou a estar assim? O inimigo cegou seus olhos. Essa é a primeira coisa que uma organização fará. Cegará seus olhos a qualquer outro companheirismo, exceto com os que são dela. Amém. Eu poderia dizer muitas coisas nesse ponto, mas eu não digo. Mas você, se tem mente espiritual, sabe do que eu estou falando. Cegará seus olhos. Só você e seu grupo. Se você é metodista, é só metodista. Se é batista, é só batista. Se é presbiteriano, é
se é da unidade, se é da dualidade, se é da trindade ou quantos mais existam. Veja, você é só isso, o resto não serve. Os batistas tinham um slogan nos primórdios de Billy Graham, 40, mais 1 milhão em 44. O que conseguiram? Um bando de hipócritas que fumam e frequentam a igreja. Quando o próprio Billy, quando estive em seu café da manhã, disse: sabem qual é o problema? Disse: aqui está o exemplo. Ele disse: eu vou. Disse: São Paulo ia a uma cidade, tinha um convertido e voltava dali a um ano. Ele disse: aquele convertido tinha produzido mais 30. Ele disse: vou a uma cidade por 6 semanas e tenho 30 mil decisões. E posso voltar em 6 meses e não consigo encontrar 30. Bem, agora admirei o homem por sua coragem, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem cuidou dos convertidos de Paulo? Qual pastor preguiçoso, no caso dele? Que foi isso? Paulo ficava com ele até ele ser um filho de Deus completo, nascido do Espírito. Ele o levava tão longe em Cristo, até ele não conseguir olhar para trás. Eles chegam e talvez se unam à igreja, ou até falem em línguas. Eu creio em falar em línguas, creio que o Espírito Santo fala em línguas, mas sei que nem todo o que fala em línguas tem o Espírito Santo. Estão vendo? Já vi feiticeiros falarem em línguas, beberem sangue de um crânio humano, invocarem o diabo, falarem em línguas e interpretarem. Isso não é prova confiável. Não, não. A vida de Cristo em você, o próprio fruto dando testemunho. É isso. Nós paramos nisso. Se alguém falou em línguas, basta. Deixem que entre. Vejam o que vocês têm hoje. Estão vendo? Isso é verdade, falar em línguas, mas não toda a verdade. Como o homem de cor que comeu uma fatia de melancia, disse-lhe: gostou, moço? Ele disse: estava bom, chefe, mas com certeza deve ter mais. Se posso falar em línguas, com certeza deve ter mais dele. Estão vendo? Mas o que fazemos? Exatamente como Israel. Estabeleceu-se sobre aquela única coisa e vagou no deserto por 40 anos, ainda sem o restante lá da terra prometida. É exatamente o que fizemos. Sansão lá de pé, tenho de me apressar. Deve ter olhado para o passado, pensado em todas essas coisas, e aqui estava ele, o motivo pelo qual foi levantado, pelo mesmo estava certo. E lá sua grande estrutura, sua grande organização de um corpo humano, uma montanha de carne lá de pé, seus imensos músculos, mas sem força. Aqui estamos hoje, no passado, quando os pentecostais tinham como membros talvez só 400 ou 500 pessoas em toda a nação. Hoje é a igreja que mais cresce no mundo. O que estamos trazendo? Um monte de membros. Com nossa grande estrutura, deveríamos ser 10 mil vezes mais fortes do que quando começamos. E somos 10 mil vezes mais fracos do que quando começamos. Porque estamos edificando sobre uma fundação sem fundo, sobre organização, algo que Deus amaldiçoou. E como podemos edificar uma igreja sobre as cinzas de uma Sodoma e Gomorra? Espero que não me odeiem, mas se aquietem por um minuto e ouçam. Entende? Não se pode fazer. O que Deus amaldiçoou, Ele amaldiçoou. Então, que eu fique longe de tudo o que Deus amaldiçoou. Quero o que Ele está abençoando. Isso mesmo. Glória a Deus. Notem, enquanto ele estava lá de pé, os senhores da guerra, meio bêbados, pensavam: lembro-me desse grande personagem. Lembro-me de quando ele se levantou com uma queixada de mula na mão. Lembro-me de quando ele dobrou os portões de Gaza e foi ao topo da colina. Lembro-me de tudo isso. Quando aquele leão fugiu atrás dele, aquele rapaz pequeno, e o Espírito veio sobre ele, e ele partiu aquele leão em dois com a mão. E aqui está ele, amarrado, sendo levado por uma criança.
E nosso Deus, Dagon, o Deus peixe, alcançou a vitória sobre ele. Ali está. O mundo entrou disfarçado na igreja e alcançou a vitória. Despiu nossas mulheres. Colocou um desejo no coração das pessoas de ficar em casa e assistir televisão. Em vez de ir à igreja e à reunião de oração, o amor do mundo entrou disfarçado e levou nossa igreja pentecostal num passeio para o inferno. O desejo e a fé deixam uma pessoa passar pela fila de oração e ver tudo o que acontece. Na noite seguinte, lá está ela de volta. Semente de Abraão, a fé não está lá. Devia estar, mas não está. Quando Deus falou com Abraão uma vez e ele esperou por 25 anos. Independente do quanto ficasse para trás, posso ouvi-lo dizer a Sara: vá até lá, você está com 65 anos. Vá comprar pano de fralda, pegue alguns alfinetes e faça botinhas. Vamos ter o bebê. Como sabe que vai tê-lo? Deus disse, caso encerrado. Amém. Graças Para começar, veja, fazia uns 20 anos que ela havia passado da menopausa. Ele viveu com ela desde que ela tinha uns 16 anos, como um jovem. Não fez diferença. Ele não olhou para isso, não considerou isso. Considerou o que Deus disse. Separou-se de toda a incredulidade. Foi para o deserto. Esse é o problema hoje. Vocês querem se fazer uma organização de incredulidade em vez de separarem-se das coisas do mundo. Querem ver o quanto conseguem andar perto do pecado. Vejam quão longe podem ficar dele. Mas aqui estavam eles. Passaram-se os primeiros 30 ou 28 dias. Uma audiência mista agora, e vocês adultos sabem do que estou falando. Sara, querida, como se sente? Sem diferença, Abraão. Glória a Deus, vamos tê-lo mesmo assim. Como sabe? Deus disse, 10 anos se passaram. Deixe esses alfinetes aí e todo o tecido de fralda. Alguns de seus amigos vieram. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem? Glória a Deus, no momento nenhum, mas vou tê-los. Você, como? Você está com 90 anos. Não faz diferença. Será um milagre maior do que se tivesse acontecido 20 anos atrás. Mas hoje, oraram por mim ontem à noite. Não me sinto nada melhor hoje. Semente de Abraão? Qual é o problema? Tiraram o que era seu. Suas fibras de igreja ainda estão aí. Sua organização é tão grande quanto a da Metodista ou da Batista. Vocês sempre estão agregando a esta fibra, mas onde está aquela fé genuína? Vocês batem palmas, gritam, cantam hinos e dançam. Que coisa! Já vi isso acontecer em muitas sessões de macumbeiro. Os vi bater palmas e falar em línguas, interpretar e dar pulos. Pai divino tem a mesma coisa. Não é disso que estou falando. Estou falando de uma fé genuína que pode reservar a promessa de Deus e ficar ali e fazê-la viver. Algo escriturístico. Já. Amém. Graças a Deus. É maravilha como Deus faz para conosco, né? Estamos felizes mesmo porque Deus tem sido misericordioso. Então vamos continuar amanhã, Deus permitindo, mais um pouco a mais que termina essa mensagem. Ó Senhor, somente uma vez mais. Queremos agradecer aos nossos irmãos que estão em conexão conosco. Entre eles temos aqui o irmão José Quintiliano, Tatiana Norberto Família, Sandro Sueli, Vandex Santos, Mateus Jesus da Família, Isabel Gonçalves, temos também Terezinha de Lourdes e Renato Parisotto, tá bom? Deus abençoe. Meu muito obrigado por essa atenção e que nós possamos sempre não perder o quadro, né? Sempre ouvir juntos, que é muito gostoso, ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a qual está nos separando de todos os sistemas dimensionais, de todo o espírito pegajoso e colocando-nos na real revelação da palavra. Nós louvamos a Deus por essas bênçãos, tá bem? E também convido, se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus, peça seu batismo, seja batizado corretamente e cumpra a palavra do Senhor também. Deus te ajude, você que está examinando, você que está nos acompanhando, que a graça de Deus possa sempre acobertar você e permitir que você possa ver isso, né, o que Deus está fazendo.
Deus abençoe a todos vocês no nome de Senhor Jesus Cristo. Tenham uma boa noite abençoada e eu quero orar com vocês também. Amado Deus, Pai Celestial, nós rogamos a Ti por essas bênçãos sobre nós, que cada dia possa ser inefável a nossa vida. Guia os nossos passos, tudo que nós formos fazer, Senhor, esteja ao nosso lado, esteja conosco. Abençoe todos os meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, todos que têm seus problemas, dificuldades, motivos de doenças, de saúde, cura, libertação a cada um deles. E se for espiritual também, que o Senhor possa fazê-lo, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos e dê uma boa noite de sono, de paz e de proteção divina a todos os nossos amados, preciosos irmãos, irmãs e ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe então e que todos tenham uma boa noite em nome de Jesus. Nós vamos encerrando com mais um ou talvez 2 louvores, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, no horário das 7h15, né? 7h30 no tabernáculo. E, Deus permitindo, estaremos ao vivo mais uma vez, continuando, terminando esta mensagem. Ó Senhor, somente uma vez mais. Deus abençoe, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Quando a tempestade se aproxima e o medo toma conta de você e parece não existir outra saída e o barco está prestes a perecer. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está um mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. Amém. Glória a E o Deus. mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Muitos barcos que se encontram à deriva é que estão com outras coisas ocupados. Não sobrou lugar para o mestre descansar. E este é o motivo de serem naufragados. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro
você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai deslizar.